Saudações, aventureiros cósmicos! Hoje vamos desbravar a estrela que ilumina nossos dias e molda o cenário de todo o Sistema Solar, de seu núcleo escaldante até a sua superfície majestosa. De erupções solares a ventos misteriosos, exploraremos fenômenos cósmicos que impactam diretamente nossa existência nesse planeta. Tudo isso logo após a vinheta. Vamos lá! Inicialmente, vamos entender melhor sobre o Sistema Solar. A sua influência primordial nesse ambiente cósmico é exercida principalmente pela força de gravidade, que é cerca de 28 vezes mais forte que a da Terra, uma força tão impressionante que seu alcance supera em aproximadamente 120 vezes a distância com o nosso planeta. Esse afastamento com a Terra é frequentemente denominado de uma unidade astronômica e corresponde a aproximadamente 149.600.000 quilômetros. Esses valores médios variam ligeiramente ao longo do ano devido à forma elíptica da órbita da Terra. Você já parou para pensar como a gravidade do Sol influencia a órbita dos planetas do nosso Sistema Solar? Já teve uma ideia mais prática sobre esses valores? Com um campo magnético cerca de 100 vezes mais forte que o da Terra, ele molda as órbitas e mantém a harmonia celeste. As órbitas dos planetas são determinadas pelo equilíbrio entre a força centrífuga gerada pelo movimento orbital e a atração gravitacional do Sol. Essa vasta extensão cósmica é o palco onde os planetas percorrem suas órbitas, cada um seguindo uma trilha única ao redor do Sol. Mercúrio, o planeta mais próximo, completa sua órbita em cerca de 88 dias, enquanto Netuno, o mais afastado, leva cerca de 165 anos terrestres para dar uma volta completa em torno da estrela-mãe. Essa esfera de plasma incandescente possui um diâmetro aproximado de 1.400.000 quilômetros, cerca de 109 vezes o diâmetro da Terra. O seu brilho, viajando a uma velocidade próxima à da luz, atinge nosso planeta em aproximadamente 8 minutos. O que significa que, ao olhar para essa estrela, não estamos vendo sua atividade em tempo real, mas a sua versão no passado desse intervalo de tempo. Muito interessante, não acha? Escreva nos comentários. Visualizar o Sol em relação a Júpiter ajuda a compreender ainda mais a vastidão de nosso astro-rei. Enquanto essa estrela é mais de 1 milhão de vezes maior do que o globo terrestre, sua massa é cerca de 318 vezes maior que Júpiter, o maior planeta do nosso Sistema Solar. Adentrando ao seu núcleo, vivenciamos uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius e uma pressão estimada de 250 bilhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra. É nessa região que ocorre continuamente a fusão nuclear, que é o processo fundamental para a existência do nosso astro-rei, liberando uma quantidade colossal de energia. O núcleo solar está em um delicado equilíbrio entre a força gravitacional, que tende a comprimir o núcleo, e a pressão gerada pelas reações de fusão e pelas partículas em alta velocidade, que tendem a expandir o núcleo. Esse equilíbrio de forças é o que mantém essa região estável ao longo do tempo. Não é impressionante como forças tão intensas se equilibram dessa forma? A energia gerada no núcleo solar na forma de luz e calor leva um longo tempo para percorrer as camadas densas do Sol até a sua superfície. Essa energia é transportada principalmente
pelo processo de difusão radiativa, onde fótons de luz são absorvidos e reemitidos pelas partículas presentes no plasma solar. O Sol está atualmente na fase conhecida como sequência principal, onde a maior parte da energia é gerada pela fusão de hidrogênio em hélio no núcleo. A estimativa é de que essa fase dure aproximadamente 10 bilhões de anos, e o Sol já se encontra nesse estágio há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. No vídeo anterior, exploramos mais detalhadamente sobre essa energia liberada na fusão nuclear entre o hidrogênio e o hélio, e também mostramos em detalhes como é o magnífico processo de criação das estrelas como o nosso astro-rei. Por isso, não perca esta oportunidade. O link também estará na descrição e no comentário fixado. Diante do que foi apresentado, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de outros esclarecimentos? Indique nos comentários. Vamos discutir sobre todos esses dados incríveis apresentados. Agora, vamos direcionar nossas análises para a superfície, explorando 3 fenômenos que chegam a influenciar até mesmo o nosso próprio planeta Terra. Mas já adianto a vocês que teremos um vídeo específico para analisar especificadamente cada um deles. Portanto, fiquem atentos. As erupções solares são explosões espetaculares que liberam uma quantidade impressionante de energia. Elas ocorrem quando a energia armazenada nos campos magnéticos da estrela é liberada de maneira explosiva. Imagine que cada segundo durante uma erupção, o equivalente a 160 mil vezes a energia total consumida pela humanidade em um ano, é liberado. Descobertas em meados do século XIX, esses eventos emitem uma variedade de partículas e radiações altamente energéticas no espaço, que podem ocasionar distúrbios na ionosfera da Terra, impactos em satélites e sistema de navegação e até mesmo falhas em redes elétricas. As manchas solares são áreas temporárias mais escuras na superfície do Sol, resultado de um campo magnético intenso que inibe o fluxo de calor. Pode ser surpreendente saber que essas áreas, embora pareçam pequenas a olho nu, frequentemente são maiores do que a Terra. Algumas podem ter diâmetros de até 50 mil quilômetros. Essas áreas são mais frias em relação ao restante da superfície solar, com temperaturas em torno de 3.500 graus Celsius. A sua descoberta foi atribuída a astrônomos chineses há mais de 1000 anos. Embora elas possam afetar a quantidade de radiação que atinge a Terra, seu impacto direto na temperatura do nosso planeta é relativamente pequeno. E por último, temos os ventos solares, que são um fluxo constante de partículas carregadas eletromagneticamente para o espaço. Imagine que cada segundo, o Sol emite rajadas de vento que viajam a velocidades que podem ultrapassar 1 milhão de quilômetros por hora. As partículas liberadas são compostas principalmente de elétrons e prótons, que podem afetar a magnetosfera da Terra, criando auroras coloridas e espetaculares em regiões polares. As suas revelações ocorreram na década de 50, quando instrumentos espaciais pioneiros começaram a enviar dados surpreendentes sobre o fluxo contínuo de partículas provenientes do Sol. A temperatura na sua superfície visível, chamada de fotosfera, é relativamente mais baixa que a do núcleo, em torno de 5.500 graus Celsius. É interessante notar que, embora a temperatura na superfície seja consideravelmente mais baixa do que no núcleo, as camadas superiores da sua atmosfera, como a coroa solar, podem atingir temperaturas surpreendentemente altas, alcançando milhões de graus Celsius. A razão para essa alta temperatura na coroa solar ainda é objeto de estudo e pesquisa na astrofísica solar, mas estamos na expectativa para que novos dados sejam apresentados, e com certeza vamos avisar a todos vocês. Você já ouviu falar sobre esses fenômenos antes? E sobre essa área intrigante e misteriosa para a astronomia atual? A exploração moderna está nos permitindo observar esses fenômenos de perto,
coletar dados detalhados e compreender ainda mais seus efeitos sobre a Terra. E é exatamente isso que vamos nos aprofundar melhor no próximo vídeo deste canal. Vamos informar a todos vocês sobre as principais missões e projetos ativos sobre o nosso gerador de luz e calor, e mostrar ainda algumas incríveis imagens reais já fornecidas por estes projetos. Portanto, peço humildemente que se junte a nós na busca incessante pelo entendimento cósmico. Inscreva-se, compartilhe suas perspectivas e prepare-se para as próximas explorações fascinantes no sistema solar e pelo universo que nos cerca. Até a próxima, queridos exploradores!